Boletim Esportivo. Bem, vamos começar falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, conferindo os jogos que aconteceram ontem, inclusive com a vitória do Santos, que reencontrou-se com a vitória depois de uma sucessão de resultados negativos. O Santos bateu o Goiás por 2-0, o primeiro gol numa lambança do goleiro Tadeu, depois o William Bigode fez o segundo gol do Santos. Em Ribeirão Preto, o Botafogo bateu a Ponte Preta por 2-0, o Botafogo vai descolando aí da zona do rebaixamento. Tivemos ainda Coritiba, que bateu o líder América Mineiro por 1-0. O jogo entre Brusque e Avaí ficou no 0-0, o empate sem gols. Depois destes jogos, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro ficou assim. Nós temos aí a liderança ainda do América com 21 pontos, mas veja que Avaí e Operário também têm 21 pontos. O Santos volta para o G4 com 18. O Sport tem 18, mas joga hoje. Um empate já leva o time do Sport para o G4. O Goiás também tem 18, o Coritiba idem. O Mirassol tem 17 e também joga hoje. Se por acaso vencer, vai a 20 pontos, vai lá para dentro do G4. Aí tem o Ceará com 15 e o Novo Horizontino com 15 pontos também. Na segunda página temos o Vila Nova com 14, Chapecoense 14, o Botafogo de Ribeirão foi a 13 pontos, Ponte Preta 12, Amazonas 12, Paysandu 12 pontos também. Na zona do rebaixamento estão o Brusque com 10 pontos, o CRB tem 9, o Ituano 7 e o Guarani de Campinas segue na lanterna com apenas 5 pontos ganhos. O Guarani que tem um novo técnico, o Pintado. Vamos conferir agora os jogos de hoje, fechando então esta rodada de meio de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. 19 horas em Goiânia tem Vila Nova e Mirassol. E às 21h30 lá em Fortaleza, na Arena Castelão, o Ceará joga contra o Sport. O jogo terá transmissão aqui na TVM. Daqui a pouquinho vamos dar detalhes para você. Passando então para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos aí jogos ontem, 7 partidas realizadas ontem, outras 3 complementarão a rodada hoje. Inicialmente, conferindo os resultados. Em Goiânia, o Atlético perdeu para o Criciúma 2-1. No último momento do jogo, o Botafogo empatou com o Atlético Paranaense em 1 gol, jogo realizado lá no Newton Santos. O São Paulo em casa perdeu para o Cuiabá 1-0. O Fortaleza fez 1-0 no Grêmio. O Juventude 2-0 no Vasco, que vai muito mal no Campeonato Brasileiro. O Internacional bateu o Corinthians por 1-0. O jogo foi em Florianópolis, no Orlando Scarpelli, o campo do Figueirense. Gol do Wesley, faz um belíssimo gol. E o Cruzeiro no Mineirão bateu o Fluminense por 2-0. Depois destes jogos, a classificação está assim. O Botafogo segue líder com 20 pontos. Pode perder a liderança hoje. O Flamengo tem 18, o Atlético Paranaense 18, o Bahia 18, o Palmeiras 17, o Cruzeiro 17. Esse é o G6. O São Paulo tem 15, o Bragantino também tem 15 pontos, Internacional 14, Atlético Mineiro com 13, mas em apenas 8 jogos. Juventude 13 pontos, o Fortaleza também. Cuiabá tem 10, o Criciúma tem 9, o Atlético Goianiense 8, o Vasco 7. E na zona do rebaixamento estão o Corinthians 7 pontos, o Grêmio com 6, o Vitória da Bahia tem 6 e o Fluminense foi para o último lugar na classificação, também com apenas 6 pontos ganhos. 3 jogos hoje fecham esta rodada de meio de semana do Brasileirão Série A. 18h30 no Barradão tem o Vitória contra o Atlético Mineiro. Às 8 horas da noite no Maracanã tem o Flamengo contra o Bahia. Às 21h30 lá no Allianz Parque tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. Lembrando a você que daqui a pouquinho nós teremos a transmissão às 21h30. A TVM, TV Brasil, transmite ao vivo o jogo entre Ceará e Sport pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Em função disso, a reprise do Jornal TVM acontece um pouco mais cedo, a partir das 8h45 da noite. E logo após a reprise, aí tem Série B do Campeonato Brasileiro, ao vivo aqui na TVM, TV Brasil, às 21h30. Você é nosso convidado.